Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 18 de julho, 16º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos apresenta, através do Evangelho, Jesus com o grupo dos apóstolos que retornaram da missão e contaram tudo o que eles haviam feito e ensinado, cheios de cansaço, mas também de alegria. E então Jesus disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato muita gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Eu acho muito bonita esta atitude de Jesus, que quer a intimidade com os 12, para uma partilha das experiências que os 12 fizeram, tendo sido enviados 2 a 2 nos lugarejos onde, quem sabe, o Senhor iria chegar, mas que o Senhor já tinha chegado àqueles lugarejos através dos 2, porque eles tinham o mesmo poder de Jesus, de expulsar os demônios, de curar os doentes, de anunciar a chegada do reino de Deus. Mas muitos viram eles que saíram de barco e saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Por que correram? Como é que acontece que correndo a pé chegam onde eles chegaram de barco? Porque era um lago, um grande lago, chamado Mar de Galileia. Então, Jesus com os apóstolos atravessaram um pedaço e os outros percorreram na orla e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E nós devemos meditar um pouco sobre esta compaixão de Jesus, que é a razão pela qual ele foi enviado até nós através do grande mistério da encarnação. Ele, segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi enviado para entrar na nossa história terrena, humana, tornando-se um semelhante a nós, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. E esta compaixão, este olhar de compaixão que Jesus dirige àquela multidão, ele está dirigindo a mim, a você, a todo o povo, aos sofredores por causa da pandemia, aos que padecem por causa do empobrecimento, dos preços que vão lá para cima, aos que perderam o emprego e passam dificuldades sérias. Esta compaixão do Senhor nunca falta. Por isso, podemos entender, Ele é o bom pastor, Ele acolhe, Ele cura, Ele fortalece. E, alguns séculos antes de Jesus, Jeremias fala de pastores que não eram tão bons. Está se referindo a líderes religiosos e políticos daquela época em que ele viveu, em que os pastores não cuidavam das suas ovelhas. E é claro, esta linguagem, na época antiga, a linguagem de pastor e ovelha era uma linguagem que todo mundo compreendia. Dificilmente se encontraria uma família, ou pobre ou rica, que não tivesse ovelhas. Quem sabe uma ovelha só para poder ter algum leite e um cabrito de vez em quando, um cordeiro, ou então milhares de ovelhas, porque se tratava de uma pessoa rica, porque a ovelha era a grande fonte de riqueza daquela época. É o leite, portanto, os derivados do leite, e a pele, e a lã, e a carne, e, em suma, todos poderiam compreender bem quando Jesus falava de um pastor bom, que sabe cuidar bem de suas ovelhas, defendendo-as, etc.
E também entendiam bem quando os profetas, Ezequiel, de uma maneira especial, fala contra os pastores que se aproveitam das ovelhas e não cuidam delas. Jeremias diz o seguinte: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Diz o Senhor Deus aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E assim depois faz uma grande reclamação, porque é uma realidade permanente na história toda, em todo canto, em qualquer lugar. Pessoas têm responsabilidades, mas com relação ao bom desenvolvimento de crianças na escola, de cuidados nos hospitais, ou campo da justiça, ou na segurança pública, na convivência do dia a dia, na venda e na compra e venda de bens, porque fazem parte do mundo do mercado, etc. E nesses casos, uma facilidade para, digamos assim, os pastores, especialmente os mais poderosos, cuidarem mais dos seus próprios interesses e da própria família ou do próprio grupo do que de todo o conjunto. Podemos dizer, e nós hoje, como devemos entender esta mensagem de Jesus como o bom pastor que se compadece, que devemos sempre mais aprender dele a ter aquele olhar de compaixão nos relacionamentos que nós vivemos. E poderíamos dizer assim: um pai pode ser um bom pastor para os seus filhos. Uma mãe pode ser um bom pastor, uma boa pastora para os seus filhos. Um professor do ciclo fundamental ou também da universidade ou do segundo grau pode ser um bom pastor para aqueles alunos, ou pode ser um pastor muito maldoso quando vai envenenando a inteligência daquela criança, daquele adolescente. A polícia militar pode-se ter aquela compaixão de Jesus e cuidar da ordem pública de uma maneira atenta e sensata. Um juiz pode ser movido com aquele olhar de compaixão e fazer valer a justiça segundo o código, mas sem privilegiar quem tem abundância de dinheiro para contratar super advogados e pagar recursos daqui e dali, etc. Um sacerdote que reúne as comunidades pode ser verdadeiramente o bom pastor, porque ensina, e as pastorais, a pastoral da criança, um cuidado especial para aquelas crianças mais necessitadas, a pastoral do crisma, para educar os adolescentes num momento super delicado da vida deles, a catequese, os jovens, a família. Em suma, o olhar de compaixão de Jesus Cristo é sobre nós, mas a partir de nós tem que se dirigir às pessoas com as quais convivemos e das quais temos algumas responsabilidades. O olhar de compaixão é cultivado através da oração, da acolhida, de atitudes de misericórdia, de caridade fraterna. Paulo, por exemplo, ele se compreendia pelas palavras dele como embaixador para pacificar, para reconciliar. Ele diz na segunda leitura, ele, falando de Jesus, é a nossa paz. E ele era o embaixador desta paz, deste Senhor Jesus, portador da paz. Nós podemos aprender a fazer a nossa parte. Pode ser que haja alguns que não são bons pastores, mas nós queremos ser bons pastores pela parte que a cada um de nós cabe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.